Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim aqui para dar mais uma dica de livro para vocês. Eu li esse livro bem legal, que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. Ele é o coautor do best-seller Como Chegar ao Sim e cofundador do Harvard Negotiation Project. Então ele é um negociador muito famoso, já tendo mediado conflitos na Síria, na Venezuela, na Colômbia. E o que eu achei mais interessante nesse livro a promessa dele, né, é o primeiro passo em qualquer negociação, conflito ou conversa difícil. Só que ele fala que a primeira e mais importante negociação começa dentro de cada um, né? E aí ele desenha uma parte aqui, ó. Ele desenha essa roda aqui, né, de como funciona esse sim interior, né? E aí ele divide em 6 passos, né? O sim para si mesmo, ele tá no passo 1, no passo 2, que seria coloque-se no seu lugar, o passo 1, e desenvolva sua batina interior, o passo 2. E o sim para a vida, que seria reenquadre seu panorama, passo 3, e mantenha-se no presente, passo 4. E o sim para os outros, que seria o passo 5, respeite os outros, e o passo 6, saiba dar e receber. Né? Então, eu achei bem interessante como ele conduziu esse livro, é uma leitura que vale a pena, porque ele vai demonstrando com exemplos práticos dentro da experiência dele de negociação. Então, eu fiz um resuminho, né, desse livro, das coisas que eu gostei bastante no livro. E aí no primeiro passo, que seria coloque-se no seu lugar, a primeira coisa que ele fala é que nós temos uma tendência muito grande de fazer um auto-julgamento, né? Então ele pede pra gente passar do auto-julgamento para o autoconhecimento. Ele pede pra gente não reagir imediatamente, né? A gente tem uma noção que nós somos extremamente reativos. Então, a gente não costuma pensar antes de agir. A gente costuma sempre tratar das coisas assim que elas acontecem, né? Então, a gente vai reagindo a essas coisas. E ele pede para, ao invés da gente reagir, a gente se observar. Peraí. O que eu tô sentindo? Que emoção que eu tô sentindo nesse momento, né? Essa atividade é o que ele chama de ir pro camarote. É você conseguir se distanciar de você mesmo. Então, ao invés de você ficar ali na frente reagindo àquelas coisas, vai para trás e se observa, né? E cada reação ela é ocasionada por uma emoção. O segundo passo seria analisar o que essa emoção está te dizendo. Por que você está se sentindo assim? E, por último, você analisar as suas necessidades. Porque se você seguir esse passo a passo, você já vai ter visto qual é a emoção, você já vai ter visto, né, o que essa emoção está te dizendo. E, por último, você já vai ter analisado as suas necessidades. O passo 2, que é o desenvolva seu Batina interior. O Batina, ele significa Best Agreement to a Negotiated... Esqueci. 2 segundos. Que é o Batina. Essas coisas acontecem. Ah, tá. Eu troquei. Falei agreement na frente. Best alternative to a negotiated agreement. E a tradução disso para o português seria mais ou menos melhor alternativa para um acordo negociado, né? Como que funciona isso? Qual é a melhor estratégia para satisfazer seus interesses
quando um acordo com a outra parte não é alcançado, né? Então, às vezes a gente quer uma coisa e a gente não sabe se comunicar muito bem para dizer o que a gente realmente quer ou como a gente realmente quer essa coisa. E aí, quando a gente não consegue alcançar, a gente se culpa, né? A ideia de você se culpar é que você acaba falando o não para si mesmo. E a posição de vítima é uma posição onde você culpa o outro, né? Você não assume responsabilidade sobre as coisas que você quer e sobre as coisas que acontecem com você. Sejam elas boas ou ruins, tá? Porque a questão de assumir responsabilidade é o que você pode fazer em relação a isso que aconteceu contigo, tá? Então, nesse caso, vamos dar um exemplo. Eu tô desempregada, eu preciso sustentar minha família, eu tenho um filho pequeno para criar e eu não consigo achar emprego de maneira nenhuma. Mas eu sei que eu preciso arranjar um emprego, tá? Essa é a minha alternativa. Aí eu saio para uma entrevista de emprego, o entrevistador vai lá e fala assim, gostei de você, mas não, acho que você não tá de acordo com a nossa empresa. Tenho duas coisas, ou eu posso me culpar, me fazer de vítima, ou eu posso pensar qual seria a melhor alternativa. Qual é a melhor alternativa no meu caso? Procurar outro emprego, não é isso? Então, se eu não conseguir esse emprego, eu procuro outro. Se eu não conseguir outro, eu procuro melhores alternativas para realizar o meu acordo, já que o outro me disse não, né? Eu preciso tomar conta do meu filho, eu preciso pagar as minhas contas, então eu preciso dar um jeito. Seja vendendo água no sinal, seja vendendo doce na faculdade, ou criar alternativas, né? O que você pode fazer? Chamar essa responsabilidade. Tá, está tudo um caos, mas o que você pode fazer? Como que você pode tentar resolver isso, tá? Terceiro passo. Ele fala para você reenquadrar seu panorama. O que seria esse reenquadro do panorama, né? Nós somos bombardeados por diversas situações o tempo todo. E a gente pode dizer que algumas pessoas elas têm uma vida de agenciadores do caos. Aonde elas estão, sempre tem um caos acontecendo, várias pessoas com problemas que ficam procurando essa pessoa, né? E o reenquadro do panorama, ele significa o quê? É a sua capacidade de produzir uma interpretação alternativa a uma determinada situação, né? Então, o exemplo que ele dá aqui, por exemplo, O exemplo que ele dá aqui no livro é de um cara que estava perto da morte e ele era um cara... Ele tinha sido um cara difícil, né, em vida. Ele não explicita muito bem o que seria esse difícil. Mas ele estava com câncer no hospital, à beira da morte. E ao invés dele se colocar na posição de vítima, né, disso que estava acontecendo com ele reenquadrou o panorama dele. Ele falou assim, bom, o que eu posso fazer, né, para melhorar essa situação? Como que eu posso me reconectar, né, ou algo do tipo. Então ele aceitou que ele ia morrer, ele aceitou a morte e ele passou a aproveitar cada uma daquelas visitas que ele recebia no hospital, conversar com as pessoas. Então ele fez as pazes com esse momento de tristeza, abraçou a ideia da plenitude, da morte e fez as pazes com esse momento. Então ele mudou o panorama dele, né? Ele poderia ter ficado aquela pessoa extremamente amarga, se culpando, por que isso está acontecendo comigo, ficar choramingando, reclamando, ou então ele poderia ter sido aquela pessoa que estava ali aproveitando a presença daquelas pessoas e não pensando muito na morte, sabendo que aquilo seria uma consequência, mas aproveitando o caminho, né? Passo 4, ele pede pra gente se manter num presente.
E numa sociedade globalizada, com excesso de informação, é muito difícil a gente se manter no presente. Então, é importante que a gente aceite o nosso passado, não importa o que ele seja, né? Seja ele extremamente doloroso, seja ele extremamente feliz, melhor ou pior do que o nosso presente ou a nossa perspectiva de futuro. Por quê? O passado está no passado. Ainda não inventaram uma máquina que a gente possa viajar ao passado para poder modificar o que aconteceu. A gente não tem como modificar. Então, se a gente fica vivendo com aquela perspectiva do passado, a gente fica carregando emoções, sentimentos, frustrações, fracassos que só trazem mais dor pro nosso presente. Então, a gente não consegue aproveitar o presente. Acredito que vocês já tenham visto pessoas que tiveram, por exemplo, relações amorosas que começaram bem, depois terminaram muito mal, e aí depois essas pessoas não conseguem viver um novo relacionamento. Por que não consegue viver um novo relacionamento? Porque tá presa naquela ideia de que vai ser bom por um tempo e depois vai estragar, mas não consegue se prender no momento presente, né? E ele fala para você focar no presente. Aí a gente pode trazer uma questão do mindfulness, que é você viver atentamente, aquela atenção plena no presente, naquilo que você está fazendo, né? E adotar uma perspectiva de confiança no futuro. É a ideia de, no final, tudo dá certo. Ou seja, se vocês acreditarem na parte religiosa, isso também passa, né? Que era uma frase que o Chico Xavier gostava muito de dizer. A felicidade, os momentos de felicidade, os momentos de tristeza, os momentos de dor, todos eles passam. Nada é eterno na vida. Eu costumo dizer para os meus alunos que o sempre e o nunca não existem. A gente sempre tem coisas que acontecem, né? O passo número 5 é o respeite os outros. É aquela ideia, né, pregada que fazer ao outro que você gostaria que fosse feito a você, né? E aí, isso, a gente volta para a questão da reação. É você parar de reagir a como o outro está agindo e você adotar uma atitude respeitosa. Não estamos falando de comportamento, porque o comportamento de respeito, antes acontece uma atitude consciente de ter respeito por aquela pessoa ou por aquela situação, né? Então, digamos assim, exercer a empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você vê como que a história do outro pode contribuir para o tipo de conflito gerado nesse momento. Você expandir o seu círculo de respeito para, ao invés de você ocasionar a exclusão, você trabalhar a inclusão. Então, fulano me excluiu, eu vou excluir ele também. Não é porque fulano te excluiu que você tem que excluir ele também. É uma atitude sua. Às vezes as pessoas excluem não por consciência, mas por displicência. Poxa, esqueci de chamar fulano para festa de aniversário. Caramba, que mancada. Isso significa que eu não gosto dessa pessoa? Isso significa que eu não tenho respeito por essa pessoa? Não, foi um acontecimento. Não significa nada de negativo, tá? E por último ele fala pra gente respeitar até mesmo aqueles que nos rejeitam. Essa é a parte mais difícil, porque, lembrando, como somos reativos, a gente tem a capacidade de respeitar alguém que rejeita a gente, dói muito. Mas o respeito a gente pode tratar aqui como cordialidade. Não estamos falando de falsidade,
Estamos falando de cordialidade, entender a pessoa na sua humanidade. Por exemplo, diferenças políticas, diferenças de ideologia. Ninguém precisa concordar com tudo. As pessoas têm direito a terem divergências de pensamento. Vivemos numa sociedade democrática. Então, eu posso não concordar com as coisas que a sua posição ideológica prega, mas eu posso te respeitar na sua escolha. O direito de escolha é seu. Você não tem que pensar da mesma maneira que eu. Então, essa é a questão do respeito do outro. Tentar entender como é que funciona o lado do outro, a trajetória do outro. Isso não significa perdoar todas as falhas do outro, significa respeitar. Eu respeito, eu te entendo, tá? 6, passo 6, que é o último passo. Saiba dar e receber. Normalmente a gente tem aquela noção de que a gente dá pra gente poder receber alguma coisa, né? A gente faz com a questão da troca. Só que, na verdade, a gente tem que passar a ter uma perspectiva de ganha, ganha, ganha. A gente não precisa viver numa sociedade que uma pessoa ganha e a outra perde. A gente pode viver numa sociedade, e isso vai começar agora, da gente, em pequenos círculos, para a gente conseguir atingir o macro, de uma abordagem ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha, o outro ganha. Vamos fazer alguma coisa que seja bom para todo mundo. Não vou colocar o que é bom para mim acima do que é bom para você. A gente pode achar um meio do caminho, algo que seja bom para todo mundo e algo que faça com que todo mundo se dê bem. Como que a gente vai conseguir fazendo isso? Conversando, negociando, chegando a uma solução de um conflito. E aí ele pede pra gente sair dessa abordagem antagônica, que seria um ganha e o outro perde, e a gente mudar para uma abordagem cooperativa. Todo mundo ganha. Principalmente, a gente precisa não temer a escassez. Muita gente se desespera e se desampara em momentos de dificuldades porque tem medo da escassez, da falta. E quando a gente sintoniza com a questão da falta, a gente fecha as portas para a abundância. A gente fecha as portas para olhar, né, para um outro lado melhor. Exercer empatia. Sempre tentar ver a situação pelos olhos do outro também. E por último, encarar a vida como sua aliada. Ele faz uma pergunta muito interessante aqui no livro. Que a pergunta, né, que fez ele começar esse livro foi: como conseguir o que realmente queremos e, ao mesmo tempo, atender às necessidades e preocupações de quem participa de nossa vida, membros da família, colegas de trabalho, clientes e outros. E a premissa básica é: quanto mais capazes formos de chegar ao sim com nós mesmos, melhores seremos em chegar ao sim com os outros. Então, precisamos exercer essa capacidade de se perdoar, de se compreender, de entender as emoções, tentar olhar para o outro e ver que a raiva ou o despeito nada mais é do que uma sensação de sentimento de exclusão, de rejeição. E como que a gente pode consertar essas coisas, né? Conversando. A melhor maneira é através da conversa. E tem umas passagens aqui muito interessantes quando ele está falando de manter-se no presente, que é o passo 4, que eu gostaria de dividir com vocês. Na página 78 ele fala assim: agarrar-se ao passado não só é autodestrutivo por nos desviar do esforço para alcançar acordos mutuamente satisfatórios, mas também nos priva da alegria e ainda faz mal à saúde. Na página 79 ele fala:
Não podemos viver com o coração partido. Com o passar do tempo, precisamos aceitar o que aconteceu conosco, reconhecer que o que passou, passou e que aqueles dias não voltarão. Continuar no passado trará apenas mais revolta. Perdoar quem nos fez mal não significa aprovar nem esquecer o que foi feito. Significa aceitar o fato consumado e nos libertar de seu peso opressivo. Afinal, os maiores beneficiários do perdão somos nós mesmos. O rancor e a raiva acabam por nos ferir e nos esgotar mais que as pessoas por quem temos ressentimento. Cultivar rancores faz tanto sentido quanto continuar segurando a bagagem a bordo de um trem. Apenas nos cansa, sem necessidade. Tão importante quanto perdoar os outros é perdoar a si próprio. Sem dúvida, todos nós em algum momento sentimos culpa, vergonha, recriminação e ódio por nós mesmos, pelas diferentes maneiras e muitas ocasiões em que nos desrespeitamos, não cumprindo as promessas que fizemos a nós mesmos e nos magoamos, assim como o próximo. Por isso a poeta Maya Angelou tanto salientava a urgência de nos perdoarmos. Quem vive comete erros, é inevitável, mas depois de errar e de admiti-lo, você deve se perdoar. Se ficarmos ruminando nossas falhas, não conseguiremos ver nossa própria glória no espelho, pois o erro estará entre o nosso rosto e o vidro, bloqueando nosso reflexo. Eu acho extremamente poderosa essa passagem dessa poesia da Maya Angelou e eu acredito que a gente tem que começar a refletir mais e modificar os nossos pensamentos para sairmos dessa sintonia de autojulgamento e irmos para o autoconhecimento. O autoconhecimento é poder, é chave. E através desse poder, todo mundo pode ganhar. Se mudamos a nossa sintonia para um padrão ganha, 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 a nossa sociedade só vai melhorar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de como chegar ao sim e os 6 passos que o William Ury divide com a gente, tá bom? Um beijo e depois que eu terminar de ler o próximo livro, eu compartilho com vocês as minhas ideias. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dica de livro que vocês gostariam que eu lesse e compartilhasse com vocês, só colocar aí embaixo ou me mandar uma mensagem no privado. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês.